Quantos de nós não reagem de forma explosiva durante uma conversa? Quantos mal-entendidos a gente não tem aí pelo mundo? Quantos silêncios, porque não se sabe como comunicar e como falar com o coração e também com a mente. E claro que escutar também. A partir de hoje até a próxima sexta-feira, nós vamos aprender como conversar melhor, como se fazer entender. É o desafio da comunicação não violenta. Ela tem sido divulgada e praticada no mundo todo para que as pessoas nesse mundo possam se comunicar de maneira mais eficaz. E quem vai nos ajudar até sexta-feira é a gestora de propósitos, a Tatiana Ferreira. E Tati, obrigada, viu? Obrigada a você. Mais uma vez. Comunicação não violenta tem até livro, até pedir licença aqui para pegar. Fica à vontade. Por quê? Porque não estamos nos comunicando bem. Não estamos nos comunicando bem. A comunicação, na verdade, é um dos grandes desafios, né, dos nossos relacionamentos. Como é que a gente pode ter uma comunicação mais assertiva? E a comunicação não violenta é uma teoria mesmo, uma estruturação técnica de como a gente pode ser mais assertivos dentro da nossa estrutura de comunicação. E esse livro, ele não é feito só para profissionais, não, né? Não, é para todo mundo, né? Na verdade, ele trabalha essa comunicação que entrega, né? Que entrega um coração, que é mais ligada à compaixão, ensina a gente como que a gente pode estruturar a nossa fala, a nossa posição diante do outro, né? E como que a gente pode se comunicar melhor a partir disso. E isso que a gente quer, porque a Tatiana sugeriu para que a gente falasse sobre essa comunicação não violenta, para que a gente possa, dentro de casa, no trabalho, com os amigos, que a gente possa ter uma comunicação com o coração, né? Exatamente. Vamos lá, então, mostrar para o pessoal lá. como é que a gente aprende? Então, vem comigo, né? E esse livro depois a gente mostra novamente para você. A Tatiana fez uma série de passos para a gente. Se você quiser mandar pergunta, tá aqui, 99897.000, tá bom? O que torna uma comunicação violenta? Violenta. Bom, então, são 4 aspectos principais que vão fazer com que a gente se comunique de uma forma mais violenta. E a parte mais interessante é a gente entender que tem muito mais a ver com a gente do que com o outro num primeiro momento, né? Então, primeiro, os julgamentos moralizadores. O que é isso? Aquelas crenças, aquelas, às vezes, formas de acreditar na vida que são muito endurecidas dentro da gente. Então, quando a gente olha para o outro e já olha julgando, muitas vezes a gente não tem acesso a todas as informações daquele contexto. Então, é muito importante para a gente começar a ter uma comunicação mais leve o respeito. E o que é o respeito? O respeito é a possibilidade da gente olhar de novo. Então, todas as vezes que a gente se deparar com uma situação e aquilo, né, já deixar a gente um pouco nervoso ou com raiva, respira e olha de novo para a situação. Porque quando a gente olha novamente, a gente tem mais chances de respeitar e de não julgar. Então, o julgamento moralizador, aquele julgamento que bate de frente, é um primeiro aspecto que faz com que a nossa comunicação seja mais endurecida. Seria assim, esse julgamento, você é isso, você é aquilo, você faz isso? Então, vamos dar um exemplo. Vamos supor que uma pessoa se atrasa para uma reunião ou que na família você está esperando alguém, né, o marido ou a esposa para jantar, por exemplo, e a pessoa se atrasa, né? A tendência, muitas vezes, é da gente já falar, mas você atrasou, mas você não chegou na hora, mas eu estava te esperando. É sempre assim. Já julga de uma vez, né? E às vezes a gente não pergunta, o que houve? Você está precisando de alguma coisa? Aconteceu alguma coisa? Porque se a gente abre espaço para entender o contexto antes de julgar, a chance da gente ter uma comunicação mais assertiva fica maior. E enfrentar aquilo que eu falei, o mal-entendido. Exatamente, evitar o mal-entendido. Fazer comparações. Fazer comparações é um outro aspecto que vai truncar, digamos assim, a nossa comunicação. Por quê? Porque se a gente fica o tempo todo se comparando com o outro, a gente não entra em contato com o que a gente está sentindo de verdade. A gente não entra em contato com qual é a nossa necessidade. E aí, na hora de comunicar, a gente está comunicando muito mais pensando no que as pessoas vão pensar, no que as pessoas podem julgar ou não a nosso respeito, porque como a gente está julgando o outro, normalmente a gente também está se julgando, né? Então, a gente não fica conectado com o que realmente a gente quer falar ou com o que realmente a gente precisa naquela situação. Então, se a gente faz comparação, a gente desfoca do que nós necessitamos. E aí, a nossa comunicação já vai sair toda prejudicada. Truncada. Qual que é um exemplo rápido, assim, Um exemplo rápido de fazer a comparação seria assim, quando tem filhos, né, filhos adolescentes numa família, e aí o filho fica, mãe, mas você só faz isso para o meu irmão, mãe, mas você só faz... E aí não consegue, como fica se comparando o tempo todo, às vezes não consegue pedir aquilo que precisa. O que eu estou precisando é isso, ou eu me sinto dessa maneira quando tal situação acontece. Entendi. E como a comunicação, ela já ataca, né, quando a gente está fazendo comparações ou quando está julgando, ela já ataca. E aí ela não diz o que quer dizer de verdade, né, o coração fica distante.
Negar a responsabilidade. Negar a responsabilidade aqui talvez eu colocaria um asterisco para a gente levar muito em consideração. Porque a responsabilidade diz o seguinte, às vezes o que acontece com a gente dentro de uma determinada situação não é a nossa culpa, mas é a nossa responsabilidade decidir como é que a gente vai lidar com isso. Então, a responsabilidade talvez seja o que mais vai ajudar a gente nesse processo de compreender como nos comunicar de uma maneira mais assertiva, que é entender que o que nós sentimos, o que nós pensamos, como nós agimos é uma responsabilidade nossa, não é do outro. Então, a gente não faz as coisas porque o outro mandou, porque o outro pediu, porque né, a gente faz porque a gente decidiu fazer de acordo com aquele contexto. Esse aqui talvez seja um dos mais desafiadores. E aí uma coisa importante para a gente trazer para as pessoas que estão ouvindo a gente hoje é que não tem uma coisa assim de, nossa, eu estou ouvindo isso, eu já tenho que ficar bom nisso agora. Não, isso é um desafio, a gente treina. Todos nós temos esses desafios, essas dificuldades são dificuldades comuns, né? E a gente vai treinar. Então a proposta, inclusive com essa série, né, que a gente está fazendo, é a gente começar a treinar. Peraí, aconteceu uma situação, alguém se atrasou, eu fiquei com raiva, ou alguém disse alguma coisa numa reunião que, né, eu fiquei me sentindo às vezes ofendido, ou alguma coisa assim. Respira e pensa primeiro, tá, qual é a minha parte de responsabilidade nisso? O que eu estou fazendo que está abrindo espaço para isso? Será que eu estou me posicionando de uma maneira clara, assertiva, para que as pessoas saibam que isso ultrapassa o meu limite, ou que tem uma necessidade minha que não está atendida aqui? Né? E aí a gente entra no quarto tópico, que é a questão da comunicação alienante, que são várias outras formas de comunicação que às vezes atacam os outros, né? E acabam nos afastando deles. Por exemplo, tentar forçar uma pessoa a fazer alguma coisa, né? Tentar manipular de alguma maneira. Tentar forçar é o que vai fazer a pessoa às vezes se afastar. E às vezes o que a gente está querendo é algo tão simples, né? É só pedir, nossa, vou continuar no exemplo aqui do atraso. Uma forma mais assertiva, talvez, de dizer seria, nossa, eu me sinto triste quando você se atrasa, porque eu fiquei te esperando. E é muito importante que você esteja aqui comigo. É diferente de dizer, nossa, mas você sempre se atrasa, né? Então, o que está incomodando, na verdade, a pessoa é que ela queria a companhia do outro. E não o fato do julgamento e tal. Então, é esse cuidado de perceber esses aspectos. Então, dica para quem está em casa assistindo a gente, né? Comecem a observar. Em qual momento que eu estou julgando e a comunicação já vai de uma vez antes de eu, pelo menos, respirar e olhar direito a situação? Em qual momento que eu fico me comparando demais antes de dizer algo, de escrever, né? Agora a gente usa muito. Né, aplicativos para a gente poder conversar. Então, em qual momento que eu não estou respirando antes de me comunicar? Comecem a observar isso que a gente vai poder trabalhar uma comunicação mais assertiva. A gente vai disponibilizar isso também para você no nosso Facebook, tá? Vou pedir ao Ian que nos ajude nisso e para você acompanhar durante a semana. Vamos passar para o próximo desafio da comunicação não violenta. Os 4 componentes da comunicação. Então, os 4 componentes da comunicação que vai trabalhar com o coração e com a compaixão são esses aqui. Primeiro, a observação, porque a observação ajuda a gente a não julgar. Exatamente. Na observação, a gente olha e só olha, tá? Então, é um treino. Aí amanhã a gente vai falar assim com mais detalhes como a gente pode treinar a observação, mas o primeiro aspecto é esse, vamos olhar primeiro a situação, vamos observar primeiro antes da gente, né, atropelar o processo. O segundo processo é observar o que eu estou sentindo diante disso, reconhecer o que a gente sente, né? Antes de se comunicar, começar a entender, nossa, eu estou com raiva, eu estou triste, ou nossa, eu fiquei muito alegre com essa fala, com essa situação que eu estou vivendo. Perceber como a gente se sente vai fazer a diferença para a gente poder se comunicar com o outro. E eu posso dizer isso para o outro? Eu me senti triste, eu me senti feliz, eu me senti com raiva? Sim, Mônica, na verdade, esse é o grande desafio. Como a gente vive numa sociedade que, às vezes, mostrar as nossas emoções é algo considerado ruim, às vezes até no ambiente corporativo, né? Ai, nossa, eu não posso dizer como eu me sinto e etc e tal. A gente guarda isso muito. E aí fica encontrando maneiras de comunicar, às vezes com agressividade, às vezes com comportamentos, né, que não são tão legais para nós mesmos e para os outros, para tentar mostrar o que a gente está sentindo. E a comunicação não violenta propõe exatamente isso. Vamos ser mais simples e vamos dizer o que a gente está sentindo de verdade. Quando a gente abre o coração, a gente também aprende a receber do outro quando ele abre o coração. E aí, quando eu observo, eu sinto e digo... Aí eu começo a perceber as minhas necessidades, eu consigo pedir o que eu estou precisando de verdade naquilo.
né? O que eu quero realmente com aquela situação, naquela relação. E fica muito mais simples, fica muito mais fácil. E a gente começa a perceber que esse medo todo que a gente tem de abrir o coração, de se mostrar, é na verdade só um medo nosso, que as pessoas às vezes recebem bem e nos oferecem aquilo que a gente precisa só pelo fato da gente pedir. O grande desafio é aprender como pedir. Pedir é diferente de exigir, é diferente de atacar, é diferente de se comparar, de culpar os outros, né? Como é que eu peço? Aqui eu pensando, como é que a gente pede? Como é que a gente pede? Seguindo exatamente isso. Então, eu observo a situação que eu estou vivendo, ou numa reunião, ou dentro da família, e, nossa, o que eu estou sentindo com isso? E qual necessidade minha que não está atendida, por exemplo, se eu estou com raiva? Ah, eu queria que minha mãe estivesse mais próxima, eu queria que o meu chefe me desse mais atenção. E aí a gente pede. Olha, eu preciso de mais atenção para poder lidar com essa situação, porque eu realmente estou perdido aqui. Por favor, me ajude. Quando a gente pede com o coração, é muito mais fácil que o outro compreenda de fato o que a gente está sentindo, ao invés de se sentir atacado. Porque é justamente isso, a gente vê hoje uma comunicação que é de ataque o tempo todo, né? E quando você pratica isso, baixa a guarda, né? Exatamente. Tem uma amiga nossa, olha, aliás, é um amigo, Elinaldo, ele disse que a empresa onde ele trabalha precisa praticar essa questão da comunicação não violenta. E essa comunicação não violenta, ela serve para a empresa, para a vida pessoal, para tudo, né? Essa técnica, ela foi utilizada já é utilizada no mundo, tanto para situações governamentais, entre países, situações corporativas, na família, amigos, né, relacionamentos afetivos. Ela vai ajudando a gente a aprender a se comunicar com o coração. Então, é um passo a passo, a gente vai aprendendo aos poucos, mas é possível fazer, e quando a gente consegue se conectar com isso, é muito mais assertivo e a gente relaxa um pouco. Sai dessa postura de ter que estar o tempo todo bem ou ter que estar o tempo todo dando conta de tudo, e muitas vezes a gente não dá, a gente precisa dos outros, né? Amanhã o que a gente vai falar? Amanhã a gente vai entrar mais na observação para a gente começar a treinar, então, né? Então a gente passo vai a treinar passo durante a semana. Ó, se você quiser participar com a gente, o WhatsApp está liberado, viu? A partir de hoje você pode mandar, eu vou ficar bem de olho aqui para poder selecionar suas perguntas. Muita gente gostou da entrevista e quer saber o livro, eu encontro em qualquer livraria. Qualquer livraria. Deixa eu mostrar mais uma vez, eu vou pegar aqui pro Marcos Vinícius, para a Renatinha nos ajudar. Comunicação não violenta. Comunicação não violenta. Aqui, durante as entrevistas, a gente vai usar alguns outros conteúdos também. Então, a gente vai usar outros conteúdos da comunicação para a gente entender melhor como que a gente pode fazer isso. Mas o livro base que a gente usou para fazer esse trabalho aqui é esse, porque nele a gente ele fala muito sobre essa coisa da compaixão. A gente encontra esse caminho que a gente escolheu aqui para trabalhar e poder levar isso para as pessoas. Então, olha, amanhã a Tati vai estar conosco novamente, pode mandar sua pergunta e nós vamos começar pela observação. Como é que você observa essa situação, tá bom? Tati, obrigada mais uma vez. O livro, viu, Luísa? O livro está em qualquer livraria, é só você ir atrás e... Eu vou comprar o meu hoje. Obrigada, te espero amanhã. Amanhã viu? nós estamos aqui. Obrigada por essa oportunidade que você traz para a gente possa conversar melhor e evitar tanto mal-entendido e complicação. Eu que agradeço. Né? Eu que agradeço. Obrigada, viu, Tati?